Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo da nossa série de como construir uma aplicação Service na AWS utilizando Node.js e TypeScript. Nesse vídeo eu vou concentrar mais na construção do API Gateway, um recurso bem interessante que a gente pode colocar na frente, por exemplo, de funções Lambda para fazer, por exemplo, validações de URI, validação de verbos HTTP, se a gente está expondo determinados verbos HTTP ou não, e aí evitar que outras requisições que não são os verbos HTTP que nós estamos esperando passe para dentro da nossa infraestrutura, também validação do corpo de requisição e para verificar se tem algum componente, algum parâmetro faltando na nossa requisição dentro do corpo da requisição. O API Gateway ele se integra muito bem com outros recursos da AWS, como funções Lambda, por exemplo, que é o exemplo que eu vou mostrar aqui ainda nesse vídeo. Também ele pode se integrar com a AWS Cognito para fazer autenticação e autorização de usuários. A ferramenta da AWS, o console da AWS, nos fornece bastante gráficos de monitoramento, onde a gente pode monitorar então as chamadas à nossa API e também podemos ter logs no CloudWatch dizendo o que aconteceu durante a requisição ou tratamento pelo API Gateway. É importante se lembrar que num ambiente de produção, onde você já tem a sua conta paga da AWS, você vai ser cobrado por requisições e quantidade de tráfego que é transferido pelo API Gateway, ok? Voltando lá no nosso projeto, nossa lista de compras bem simples, nós temos então o nosso usuário que vai fazer a requisição no API Gateway, invocar a função Lambda, que nós já começamos a construir no vídeo passado. Se você ainda não viu, volte aqui na playlist, o segundo vídeo fala da construção da nossa função Lambda, e agora a ideia é começar a construção do API Gateway e fazer a integração, ou seja, invocar aquela nossa função que nós construímos no vídeo passado, ok? De volta aqui no projeto do Visual Studio, meu projeto com CDK, onde eu estava construindo as minhas stacks, os meus recursos, eu vou passar então agora a construir aquele API Gateway que eu havia comentado. Pois bem, eu poderia vir aqui e criar o meu recurso, o meu API Gateway, nessa mesma stack aqui que eu já estava criando a função. Como eu havia dito no vídeo passado, o ideal é criar os recursos contextuais entre si, ou seja, que eles se relacionam dentro de uma mesma stack. Porém, aqui para demonstrar um pouquinho como que funciona a organização de stacks dentro de um projeto do CDK, eu vou criar uma nova stack, ou seja, aqui um novo arquivo para representar agora a minha stack que vai criar a minha lista, meu shopping list, né, API stack.ts. Então aqui a ideia é simplesmente mostrar como que a gente vai fazer a integração agora entre duas stacks separadas. Mas se fosse nesse exemplo bem simples, provavelmente eu colocaria os dois recursos dentro da mesma stack, ok? Eu vou manter aqui aberto a outra stack que eu já havia criado, por quê? Porque eu preciso justamente dessas bibliotecas aqui também, lá nessa nova stack que eu vou criar. Então eu vou copiar essas duas linhas aqui e reaproveitar aqui nessa nova stack que eu estou criando. Eu também vou precisar dessa biblioteca aqui do Lambda Node.js, porque lá dentro eu vou ter um parâmetro para receber como um argumento da minha stack, que é justamente a minha função Lambda que eu criei aqui. Então eu vou também colocar essa biblioteca lá dentro, ok? A nova biblioteca que eu preciso aqui, como eu vou construir um API Gateway, então eu vou colocar aqui uma nova biblioteca, eu vou chamar ela de API Gateway, API Gateway, dentro também na mesma biblioteca cdklib API Gateway, essa daqui, ok? Já havia comentado no vídeo passado que a ideia aqui de colocar separadas as bibliotecas é simplesmente para deixar o código um pouquinho mais limpo, tudo bem? Bom, agora aqui então eu vou definir a minha classe, eu vou chamar ela de Shopping List API Stack, ou seja, uma classe que vai representar uma nova stack, isso significa então que ela precisa estender de cdk.stack, ok? E aqui eu vou criar o meu construtor. Só que o meu construtor, a princípio, ele vai ser muito parecido com esse daqui que nós criamos aqui na stack passada de produtos. Então também vou copiar essas linhas aqui e passar para cá, mas eu vou fazer aqui algumas alterações importantes. Bom, eu havia comentado que esse terceiro parâmetro aqui a gente usa para passar propriedades para dentro da nossa stack. Por exemplo, aqui dentro, né, a gente está passando ele como opcional, mas lá quando a gente criou a nossa stack no nosso arquivo principal aqui na pasta bin, eu passei variável de ambiente para dizer aonde que a minha stack deveria ser criada e também tags para definir etiquetas, né, labels para minha stack.
Agora aqui nessa nova stack que eu estou criando, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou definir aqui uma interface, certo? Vou chamar aqui de Shopping List API Stack Props, né? Props aqui de propriedades. E vou fazer essa minha interface estender justamente desse tipo aqui, ó, cdk stack.props. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero colocar aqui um atributo adicional, além dos que já são definidos por stack props, quero colocar um outro atributo aqui. Qual que vai ser ele? Ah, justamente a minha função que eu havia definido na outra stack. Então aqui dentro eu quero dizer que eu quero receber como propriedade aqui nessa minha stack uma função chamada productsHandler, ou seja, um parâmetro desse tipo aqui no Node.js function. Como é que eu faço aqui então para o meu construtor passar a receber justamente esse parâmetro? Bom, primeiro eu vou tornar esse atributo aqui obrigatório, ao invés de ser opcional, e vou dizer aqui então que a minha stack agora, esse atributo, ele deve ser do tipo Shopping List API Stack Props, ou seja, vai conter tudo que já existia antes com o tipo Stack Props, mais esse atributo aqui que também passa a ser obrigatório. Por que eu vou fazer isso? Quando eu for organizar as nossas stacks, nós vamos perceber isso, mas primeiramente é que eu preciso ter acesso aqui dentro dessa minha stack a esse atributo aqui, que é uma função lambda que foi criada em outra stack. Essa é a forma de fazer a passagem de parâmetro entre stacks aqui no SDK, ok? Agora então eu posso passar para a construção do meu API Gateway. A princípio, nós temos aqui primeiro algumas partes na hora de construir o API Gateway. Primeiro, eu vou construir o próprio API Gateway em si, o recurso, né? Então, usando aquela biblioteca que eu já havia colocado lá, API Gateway, eu vou criar aqui New API Gateway REST API. E aqui é importante dizer que nós temos basicamente dois tipos aqui, a HTTP API e o REST API. REST API possibilita a gente fazer algumas validações, apesar de a gente ser cobrado um pouco mais caro por requisições, mas ele possui características interessantes para poder fazer validações de body, validações de URI e muito mais coisas, ok? Então é um recurso um pouco mais completo, embora seja um pouco mais caro. O primeiro parâmetro aqui, como sempre, é o escopo, né? Ou seja, eu estou criando esse recurso, eu quero criar ele dentro dessa stack. E aqui é que eu vou passar uma identificação dentro da stack do CloudFormation, eu vou chamar ela aqui de Shopping List API. Esse não é o nome do API Gateway do recurso que eu estou criando, isso eu posso definir aqui dentro, ó, REST API Name. Aqui eu posso passar, por exemplo, dizer que esse aqui é o Shopping List Service API, alguma coisa desse tipo, ok? Então essa primeira parte é o recurso do API Gateway em si. Agora, quando eu for criar o nosso API Gateway, lembrando um pouquinho lá da nossa apresentação, nós temos essas APIs que eu preciso colocar, ou seja, as operações get, post, put e delete, e aí eu preciso fazer o seguinte, para onde vão essas requisições quando chegar no API Gateway? Aqui então no API Gateway a gente tem o conceito de integrações. Então eu preciso criar aqui uma integração, eu vou chamar ela de Products Integration, ok? Usando então lá aquela biblioteca que a gente havia colocado, API Gateway, eu vou criar aqui um Lambda Integration, ou seja, algo que vai me permitir fazer a conexão de um API Gateway a uma função Lambda. Mas qual é essa função Lambda? Justamente a que nós recebemos aqui como atributo Products Handler, ou seja, essa função que inclusive vai ser passada, ela que foi criada dentro dessa outra stack que estava aqui. Agora eu preciso fazer uma outra parte aqui no meu API Gateway, que é a criação do recurso. O recurso ele basicamente bom, qual que é o endereço aqui que você precisa acessar para que o meu API Gateway receba a sua requisição. Eu vou criar aqui então o nosso Products Resource, também utilizando aí o nosso API Gateway que eu já criei, a partir do recurso raiz. Então sempre o barra ele existe, ele está representado aqui pelo recurso raiz de root, e aí eu vou criar um novo recurso. Qual vai ser ele? Vai ser o recurso chamado products. Então veja que aqui eu estou criando aquele recurso que estava no barra, né? O barra já existe, é representado aqui pelo root, e agora eu estou criando o products, que é esse daqui, ok? Bom, eu também terei um outro recurso que vai ser o barra products barra um ID. Quando a gente criou lá na nossa função lambda, veja só,
Acho que na nossa função lambda eu já havia comentado sobre esse novo recurso aqui que a gente queria criar, que estaria dentro do nosso recurso products, também já estava sendo tratado aqui pela nossa função lambda, veja bem. Então, onde que eu preciso criar esse novo recurso? Bem, primeiro eu vou dar um nome aqui para ele, eu vou chamar ele de Product ID Resource, e eu vou justamente pegar o meu recurso que eu já havia criado, Product Resource, que eu criei aqui agora há pouco, que é o nome de Products, e vou adicionar a ele um novo recurso. Mas qual que é o nome aqui que eu vou passar? É justamente esse mesmo parâmetro aqui, ó, ID. Então, esse valor que eu estou colocando aqui, ele vai ser representado aqui, quando eu tratar a requisição minha de entrada. Os nomes devem ser exatamente iguais, ok? Então, agora a gente tem o nosso subrecurso, vamos chamar assim, products/id. Bom, agora basta eu criar aqui as minhas operações em cada um dos recursos. Então aqui a gente já sabe que a gente tem lá a operação get para buscar todos os recursos, todos os produtos. A gente tem também aqui a operação post no mesmo recurso para criar um novo produto, né? Então, exemplo simples aqui que eu estou mostrando. Também vamos ter aqui, vou pegar aqui como exemplo, vamos ter aqui a operação para buscar um produto pelo ID, estou fazendo bem simples aqui, buscando só um produto pelo seu ID. Também vou ter aqui a operação para alterar um produto com o verbo HTTP put e a operação para apagar um produto que eu vou fazer aqui com a operação delete. Todos esses recursos aqui eles estarão dentro, cada uma das operações, aliás, estarão dentro de cada um desses recursos. Como é que eu faço para poder adicionar então operações aqui no meu API Gateway? Usando o CDK é muito simples. Basta eu pegar aqui então o meu recurso, Product Resource, e adicionar um novo método. E aí eu vou dizer o seguinte, bom, qual que é o verbo HTTP que eu quero aqui? Get. Para onde que vai essa minha requisição? Vai lá para aquela nossa integração que eu já havia criado aqui, que por sua vez encaminha para a nossa função lambda. Repara aqui que não tem que ser sempre a mesma integração, eu posso ter várias funções tratando cada uma das operações, como eu já havia comentado. Para eu criar um outro recurso aqui também, a operação do post, basta só eu alterar aqui o verbo HTTP post, nesse caso aqui, também indo para a mesma função lambda, ok? E aqui também é muito simples para eu poder criar as outras operações debaixo do recurso Products ID, é a mesma coisa, só eu adicionar aqui um novo método, o verbo HTTP get, nesse caso aqui, indo para a mesma integração, que no final das contas vai encaminhar para a mesma função, como eu já disse, mantendo simples, que normalmente eu criaria pelo menos duas funções separadas para tratar essas operações, ok? E aí eu posso continuar aqui criando a outra operação, com o verbo put nesse caso aqui, e a outra operação com o verbo delete, a nossa última operação aqui com o verbo delete, ok? Então aqui a gente especificou o nosso serviço de produtos com seus recursos e as suas operações, cada um dentro dos seus recursos, ok? Agora, essa nossa stack ela precisa ser instanciada lá no nosso arquivo principal, na pasta bin. Então eu vou vir aqui, fazer o mesmo processo aqui, ó. Vou importar ela aqui, vai ser a nossa Shopping List API Stack, ok? E aí, aqui agora tem um detalhe muito importante. Primeiro, onde que eu preciso criar? Eu preciso criar ela antes da minha stack de produtos ou depois? Bom, já vou me adiantar aqui que o local correto de eu criar aqui é justamente antes dessa nossa, aliás, depois da nossa criação da nossa stack de produtos. Por que isso? Porque, olha só, quando eu for criar aqui uma instância dela, eu tenho que passar aqui o escopo, como sempre aqui agora, nesse caso, o escopo em relação à stack é o app do CDK. O nome, eu vou chamar aqui simplesmente o nome da stack de API, poderia chamar Products API, alguma coisa assim, ok? Mas eu preciso passar aqui, inclusive aqui o Visual Studio está me acusando um erro, eu tenho sim parâmetros obrigatórios. Mas antes de eu passar aqui os parâmetros obrigatórios, eu vou passar a mesma variável de ambiente e as tags que eu já havia colocado anteriormente, ok? E aqui eu posso dizer para ele o seguinte, está faltando aqui um parâmetro chamado Products Handler. Aliás, eu coloquei errado aqui, eu falei, mas coloquei errado aqui a nossa aplicação do CDK. Mas voltando aqui, o terceiro parâmetro que estava faltando, né? Tem um parâmetro que ele está reclamando aqui que está faltando, que é obrigatório, inclusive, como está mostrando aqui, é a nossa função lambda. Como que eu posso obter essa minha função lambda? Muito simples.
basta eu pegar a stack que eu criei aqui em cima, stack de produtos, e buscar então a minha função lambda que foi criada lá dentro. Veja que essa é a razão de eu ter colocado como um atributo somente leitura aqui na stack de produtos. Veja só, aí faz com que eu consiga ter acesso aqui no momento da criação da minha outra stack de API e eu consigo ter acesso àquele atributo passando lá para dentro da minha Shopping List API e aqui dentro eu consigo me referenciar a ela, ok? Então eu consigo ter acesso àquela minha função. Então isso faz com que essa stack tenha que ser criada depois dessa daqui. E aí aqui no CDK, né, embora esteja óbvio aqui a relação de dependência entre essas duas stacks, a gente ainda pode ir além e deixar isso mais explícito ainda, que é o seguinte, tenho aqui uma propriedade que eu posso dizer para o CDK e falar, olha, essa stack aqui ela tem uma dependência, então ela depende dessa outra stack aqui. Embora, como eu disse, está um pouco óbvio que tem aqui justamente essa amarração um pouquinho mais forte. Mas aqui eu estou deixando mais explícito a relação de dependência, ou seja, se eu tiver num processo, na pipeline, que eu tenha mais de um processo para poder fazer o deployment das stacks, ele vai olhar para isso daqui e falar assim, ah, ok, eu preciso fazer o deployment primeiro dessa, depois dessa daqui. Ou seja, se der algo der errado aqui dentro, eu nem vou fazer essa daqui, porque ela tem uma relação de dependência ali dentro, ok? Então aqui é só para mostrar, né? Eu coloquei aqui os recursos em stacks separadas, poderia colocar tudo junto, mas coloquei separado justamente para demonstrar essa questão da criação e relação de dependência entre as stacks na hora que a gente monta a nosso arquivo app principal aqui, ok? Bom, agora eu posso vir aqui e repetir aquele comando, por exemplo, ao cdk list, para eu poder visualizar quais que são as stacks que eu tenho disponível aqui na minha aplicação. Você vai perceber que agora nós vamos ter duas stacks, Products App e API. Olha só, então aqui estão as nossas duas stacks, e aí eu posso adotar, para poder fazer o deployment dessas duas stacks, eu posso adotar algumas variações de comandos. Primeiro, cdk deploy só a minha stack de API, porque é ela que eu criei nova, né? Eu não havia alterado nada aqui nesse vídeo na stack de produtos, mesmo se houvesse, como existe essa relação de dependência aqui, o CDK faria, bom, eu também tenho, eu só quero fazer o deployment dessa, mas tem uma dependência dessa outra stack de produtos, e aí eu preciso fazer o deployment dela porque houve alteração lá. Eu posso fazer esse tipo de coisa também. Ou eu tenho aqui um outro atributo que eu vou aproveitar que eu vou mostrar, que é o all. E aí você fala para ele, faz o deployment de tudo, é lógico que ele vai fazer só do que precisa ser feito, só do que existe a alteração, ok? E a gente ainda pode fazer o seguinte, no vídeo passado eu havia comentado que existe um parâmetro que é o Require Approval Never, aquelas perguntas que ele fica falando, olha, tem uma questão aqui, você tem certeza que você precisa fazer e tal. Se eu passar o atributo require approval com o valor never, ele não vai me perguntar o que precisa ser feito. Ele vai responder tudo sim para todas as perguntas. Isso agiliza um pouquinho o processo de desenvolvimento, ok? O processo de deployment, aliás, para você não ficar parando e passando, respondendo aquelas perguntas, ok? Então eu vou demonstrar a utilização desse comando e daqui a pouco eu já volto com o nosso recurso já criado na AWS. Pronto, o processo de deployment aqui foi concluído e você pode observar aqui que ele tem uma seção aqui agora chamada Outputs, ou seja, saídas. E aí tem um endereço aqui, olha só, esse é o endereço justamente do nosso API Gateway que foi criado lá na região, no meu caso aqui, US East 1, que é a que foi criada lá para a gente poder acessar. Então, eu vou copiar esse endereço aqui e vou abrir aqui o meu Postman para poder acessar aquele endereço. Bom, o que eu espero acontecer aqui quando eu acessar aquele endereço? Olha só, eu vou acessar aqui aquele endereço, então esse recurso aqui é o nosso recurso raiz, e aí a gente criou um outro recurso lá dentro, que é o products. Então, se eu acessar esse endereço aqui, eu vou acessar a minha função lambda. Então, veja que eu recebi aqui, ó, message get products, que foi justamente o que eu havia feito lá no código da minha função lambda. Olha só, dentro aqui da minha função lambda, a gente havia criado justamente gerado aqui, ó, resposta 200 ok, como está lá, barra, aliás, a mensagem get products, que é a que está aqui, né, o 200 ok que está mostrando aqui, mais a mensagem que a gente recebeu. E aí a gente tem outras operações que a gente pode acessar. Vou abrir novas abas aqui no meu Postman.
por exemplo, se eu quisesse buscar, lógico que a gente não tem nenhum tipo de produto criado ainda, a gente não tem a tabela ainda, isso é tópico para o próximo vídeo dessa lista. Por exemplo, o produto de número 42 fosse buscar aqui, ó, justamente a mensagem que a gente recebe aqui, que é a resposta que eu havia colocado lá. Podemos continuar aqui, por exemplo, se eu quisesse criar um produto, né? A gente ainda vai fazer isso, ainda não tem aqui a operação pronta para poder fazer isso, só estou testando a integração entre o API Gateway e a nossa função Lambda. Se eu quisesse aqui criar, né, só mudando aqui para post, a gente também receberia lá a requisição, ok? A resposta dessa nossa operação. A gente pode ter uma outra operação aqui também, que é a operação de put, né, para alterar um produto, então eu preciso só vir aqui e alterar para put e enviar, né, passando um atributo lá e falar, beleza, a gente vou alterar um produto com esse ID aqui, e por último, né, a última operação que a gente fez aqui, para, por exemplo, apagar um produto, agora com o verbo delete, ok? Então, se eu enviar a requisição lá, vai funcionar corretamente. Bom, mas e se alguém tentasse, por exemplo, fazer uma outra requisição aqui, por exemplo, tudo bem que não faz sentido, mas se fosse operação post passando um parâmetro aqui. O que será que aconteceria? Bom, aconteceria isso daqui, ó, tá faltando, né? Ó, isso aqui o API Gateway já bloqueou o acesso nosso, não deixou encaminhar para a função Lambda. A outra coisa também, se a gente tivesse uma outra operação que fosse, por exemplo, orders, né? Se alguém quisesse criar pedido, se eu quisesse fazer a requisição, ele ia falar assim, não, 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 não pode não, isso daqui não tem, ele não encaminha para nada para dentro da minha infraestrutura, o próprio API Gateway já barra esse tipo de coisa. Então, isso é algo interessante de utilizar o API Gateway, porque ele justamente evita que nossas funções Lambda sejam invocadas desnecessariamente se alguma coisa está errada ou está faltando na requisição, ok? Então, essa requisição aqui, na verdade das contas, eu só estou testando para poder mostrar que o API Gateway está fazendo o seu trabalho. Mas vamos voltar lá para o console da AWS, aqui na nossa função Lambda, vamos agora olhar como que ela ficou, né? A gente agora colocou um API Gateway para invocar a nossa função, ou seja, aqui agora o nosso API Gateway é o trigger da nossa função Lambda. Veja que não existia nada aqui, agora a gente tem um API Gateway. E aí, se a gente olhar aqui, né, nas configurações do trigger, a gente vai ver cada uma daquelas operações que a gente criou, que a gente testou agora há pouco. O verbo post, no endereço no recurso, products, a gente vai encaminhar aqui para essa função, ok? A gente pode ver a mesma coisa lá no console do próprio API Gateway. Vamos lá observar como que ficou o nosso API Gateway na criação desse serviço. Então está aqui o nosso Shopping List Service. A gente olhar aqui, é do tipo REST, ok? Se eu clicar aqui dentro, eu vou conseguir ver todas aquelas operações dentro do recurso de Products. Olha só, estão todas elas aqui. E aí, se eu clicar numa delas aqui, eu vou poder observar justamente como é que funciona aqui, né? Então, eu tenho a parte da requisição, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente em outros vídeos. E aqui está integrado chamando a nossa função Lambda. Todas as outras operações estão a mesma coisa, exatamente configuradas do mesmo jeito. Mas lembrando que a gente poderia ter sim outras funções aqui, não precisaria ser a mesma. Então, por exemplo, aqui a operação para buscar um produto pelo ID, a gente tem recebendo aqui o ID também como parâmetro e chamando lá a nossa função Lambda, ok? Aquele endereço que eu havia mostrado que aparece no final do processo do CDK, ele também está disponível aqui, ó, endereço de invocação do nosso API Gateway, ok? Tem outras coisas ainda que a gente vai ver sobre o API Gateway um pouco mais para frente, como validações de requisições, validação do body, do corpo da mensagem, ok? Mas vamos dar uma olhadinha aqui no console do CloudFormation, que eu já havia deixado aberto. Vamos observar aqui as stacks. Então, veja só que agora a gente tem duas stacks aqui, onde a gente já havia construído aqui a nossa função, e agora aqui o nosso API Gateway. Se a gente observar aqui, a gente pode ver que aqui, ó, dentro dos recursos, a gente tem aqui agora o nosso API Gateway que a gente havia criado, ok? Bom, esse então é a nossa integração do API Gateway com a função Lambda. O API Gateway é um recurso muito poderoso, eu estou só mostrando, só arranhando aqui a superfície de como que ele pode ser utilizado, criado com o CDK e integrado com as nossas funções Lambda, que podem ser, inclusive, ser várias funções dentro do mesmo serviço, ok? E aí, se você está curtindo aí criar esse projeto com o CDK, eu tenho um curso muito mais abrangente, onde eu vou falar muito mais coisas sobre esse tipo de serviço.
Basta você escanear esse QR Code e já cai direto lá na página do curso. Você pode se inscrever se você gostar, obviamente. E aí, é claro, você vai aprender muito mais sobre essa ferramenta muito bacana da AWS. No próximo vídeo dessa playlist, eu vou falar sobre como criar uma tabela do Dynamo aqui no nosso projeto. Até mais!